vamos falar sobre literatura, que é um tema explorado muito pouco, pelo menos aqui nos sites brasileiros. A gente encontrou pouca coisa que se fala, que se cria produtos para a internet. Então é um projeto transmídia que envolve diversos produtos. Nosso produto principal é o site, onde através do site a gente conhece todos os produtos e tudo que envolve o projeto. Dentro do site a gente propõe a desenvolver um combo. O que é o combo? O combo são 3 produtos que se conversam entre si criando uma narrativa. No caso, um vídeo, um álbum fotográfico e um texto. Para acrescentar, trazer a literatura de forma mais consistente, mostrar nossas inspirações, mostrar o autor que a gente se inspirou, a gente criou uma revista digital, que ela se aprofunda no autor que a gente se inspira. A gente criou um diário de bordo, mostrando a perspectiva dos produtores em relação ao projeto. A proposta do ensaio é mostrar a história da Elise e do Edgar, desde o momento que eles se conhecem, até o momento que ele vai embora e depois retornam, eles se reencontram. Para as referências, a gente viu fotos de pesquisamos vários fotógrafos das épocas que a gente ia ter que mostrar, principalmente entre 40 e 60. E todas as referências em preto e branco, que foi o que a gente decidiu que ia seguir por todo o ensaio. O que eu mais gostei, que eu mais me senti gratificada por ter feito foi o roteiro. Então, assim, eu sempre construo um personagem primeiro e eu sinto que esse personagem ele vai me pedindo coisas. E isso foi acontecendo com os fanzines. Eu comecei com 3 personagens, a gente foi para 5 e o argumento ele foi tomando vida. Uma das saídas que a gente encontrou para construir a narrativa foi trabalhar com várias camadas narrativas. E a gente decidiu fazer isso com um personagem que era o Edgar. E assim, a história dele era contada de 3 formas, que era o off, em que ele é o narrador onisciente, e tem o segundo off, que são as gravações que ele deixa para os filhos, e a terceira camada narrativa é a perspectiva que os filhos e a esposa dele têm sobre ele. E hoje isso faz muito sentido. As coisas agora são tão mais difíceis do que antes. Mas o pior de tudo isso é ter que voltar para casa e me deparar com ela vazia. Quanto mais o tempo passa, o frio aumenta e mais sinto falta de vocês. Quando eu estava atrás de um autor para ele servir como inspiração para eu escrever o Combo, eu acabei por acaso achando Salinger no livro do Wes Anderson. O enredo, ele não tem tanta importância, é um plano de fundo. O que importa são os personagens, os conflitos, o que eles estão sentindo, o que eles estão falando. E foi isso que me serviu de principal inspiração para eu escrever o Combo. Como a primeira coisa do roteiro que ficou pronta foi o perfil dos personagens, isso ajudou a adiantar o casting. Mas mesmo assim, não foi fácil. Bom, quando a gente teve esse primeiro contato com os atores, a gente começou a marcar os castings em si. Os últimos, assim, que começaram a dar certo, de verdade, que aí a Karina e o Caio começaram a ficar satisfeitos mesmo, assim, falar, esse vai dar. O Edgar é um personagem, ele é o protagonista da história. Ele é o personagem que ele conduz a história, que ele começa e termina a história onde ele bem entende. Tem o Greg, que é o filho mais velho, também é um personagem que tem muita força dentro da história. A Elise, que é a mãe, que é uma mulher forte, uma mulher determinada, íntegra. E temos o Cadu e a Dora, que também são personagens essenciais para a condução, para a história acontecer. Agora, a minha visão de modo geral é que realmente eram personagens muito difíceis de entender porque eles eram muito internos, você tinha que buscar, é o que a gente chama do mergulho, você tinha que ter um mergulho muito grande dentro para lá no fundo resgatar algumas coisinhas. Eu só comecei a entender no primeiro dia que a gente foi ter o ensaio com a Karina e a gente começou a desmembrar mais ou menos o que seria aquela história. Todos os momentos eu consegui resgatar quem era aquele personagem, como é que ele fala, como é que ele age, o que ele faria nessa situação. Simples fato de, no caso, pegar um cigarro para acender, como a personagem fumava muito, como que o Fábio pegaria ou como que o Greg pegaria. Eu acho que os ensaios eles foram primordiais. Assim, de extrema importância mesmo, pelo menos para mim.
Eu acho que os ensaios, eles mais servem pra gente do que pros atores. Assim, é o momento que você tem a oportunidade de ver se seu texto funciona, é o momento que você tem a oportunidade de pedir para eles o que você precisa. Então, assim, foi muito importante, foi muito gratificante e foi uma surpresa muito boa. O que eu mais gostei de dirigir foi a parte de direção de atores. É muito legal você ver o que você escreveu tomando vida, sabe? O que facilitou é que a própria Karina escreveu. Então ela tinha um conhecimento, ela tinha um domínio muito grande. Qualquer pergunta que fosse feita, ela saberia responder. Então isso facilitou muito. E o direcionamento dela foi... É como eu falei, a gente atira a flecha. Ela colocava exatamente no ponto que precisava. Entendeu? Então, foi muito simples. Também de uma paciência muito grande, o que é difícil se encontrar. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi ter que coordenar as pessoas, gerenciar as pessoas. Então, para o dia de gravação, eu já fui me preparando, eu já fui de alguma forma tentando ir na minha cabeça que eu precisava manter a calma no dia de gravação e poder manter a equipe calma, porque eu sabia que se eu tivesse nervosa, eu traria o caos e todo mundo ficaria mais nervoso do que já estava. Mas eu acho que eu, de alguma forma, consegui alcançar esse objetivo e não deixar o dia de gravação caótico. Quando você é roteirista e o diretor, querendo ou não, é um negócio mais pessoal. Então, você tem que passar, sabe? Você tem que tentar entender o que exatamente as pessoas querem. Tem lá as 3 pessoas mais importantes de um filme, que são o diretor de fotografia, direção e direção de arte. A produção tem que atender esses 3 pedidos, só que ela tem que fazer tudo isso dentro de um orçamento. Como a nossa locação era em Extrema, não era apenas chegar no dia da gravação e tudo ia estar pronto, lindo e maravilhoso. Essas nossas idas anteriores às gravações nos ajudaram a prever um pouco a logística que seria necessária para o dia da gravação. E, além de tudo, planejar isso de uma forma que não gastasse muito dinheiro e que, assim, a gente contasse com o mínimo de pessoas envolvidas, assim, porque a gente não poderia contar com toda a equipe no mesmo dia, no mesmo horário. É aí que eu acho que entra os corres da produção, devido às dificuldades, não por falta de planejamento, mas por imprevistos que acontecem. A gente soube resolver os problemas na hora, assim, sabe, sem perder muito tempo. Eu tinha uma ideia muito clara de como eu gostaria que fosse a estética do filme. Mas é claro que por questões de produção a gente teria diversas dificuldades. Então, de alguma forma, a gente teria que adaptar todos os nossos desejos e a nossa vontade do resultado. Então, assim, baseada nas referências que eu fui pesquisando, eu tenho uma afinidade muito grande com o Caio, então isso facilitou muito em relação à fotografia. Fui direcionando a Flávia, os caminhos que ela tinha que seguir, o que eu esperava de direção de arte, porque eu realmente tinha uma preocupação muito grande com direção de arte. E também tem a parte de som, que antes mesmo de gravar já fui discutindo com o Júlio questões de trilha, e o que eu esperava dos offs e da captação. Desenvolver a estética, primeiro conceber pelo menos a estética do curta, foi a princípio um pouco fácil, porque eu ajudei a escrever os argumentos, a primeira versão do roteiro, então... e conversar com a Karina o tempo todo e a gente tem uma referência muito parecida. Então, a gente é claramente o master como referência principal, assim, a gente tem uma fotografia bonita, cada momento de cena tem um significado no movimento de câmera, tudo faz sentido, tudo colabora para a construção dos personagens, nada tá à toa. Então era bem claro, uma fotografia que se voltava para os personagens, que se voltava para os acontecimentos, porque o personagem estava sentindo. Então toda essa construção semiótica estava muito claro para mim a primeiro momento. Mas no dia, dentro do set, dentro da filmagem, com tudo rolando, me bateu um desespero no sentido assim, eu tenho a câmera, eu tenho os atores, mas eu não consigo colocar ele nos quadros, assim, tudo que eu posicionava, todos os movimentos que eu encontrava, todos os espaços que eu achava, eu não me agradava, assim. Então, a primeiro momento era bem óbvio que eu tinha que fazer, era o beabá. Ali a gente vai ter uma conversa, então ali a gente vai colocar a câmera no ator, fazer o shoulder, fazer a master. Então, acho que a falta de experiência foi a maior dificuldade.
Depois da primeira diária, que a gente entendeu os erros, entendeu o que a gente não poderia fazer, entendeu nossas limitações, foi mais fácil seguir. Então a gente conseguiu trabalhar melhor cenas dentro de casa, a gente conseguiu trabalhar, já saber onde posicionar a câmera e respeitar a ordem do dia. Agora, como a gente gravou muito, até tarde, 1h, 1h30 da manhã, e as cenas que a gente estava fazendo na hora era dia. Então a gente teve que criar um sol, criar uma lua e pôr filtros que dá a cor da lua, né, uns azulados. A luz, eu achei que ficou muito bom a luz, graças a todo mundo e ao Zé também, que deu uma mão. Ao todo, no filme, são 5 cenários, fora as externas. A sala, o quarto, o corredor, a garagem e o acampamento. A parte de encontrar as coisas, os móveis, os objetos, as roupas, foi a parte mais difícil. Foi apelar para a galera, né? Gente, vamos visitar a casa de vó, sua casa da sua tia. E só assim que a gente começou a encontrar. O meu grande amigo Xavier, que ajudou a gente bastante no projeto, que eu falei, me socorre, você manja de moda e eu não tenho como correr atrás de tudo, pensar em tudo. O mais difícil para mim, porque eu faço projeto, penso, pesquiso, e aí levo tudo praticamente planejado, praticamente pronto, só chegar e colocar. E aí surgem os imprevistos, né? Por exemplo, choveu, uma das externas, que era o acampamento, caiu, não tinha como gravar na chuva. Então aí toca parar e pensar, putz, o que eu tenho aqui? Porque a gente levou tudo, então como é que a gente vai criar alguma coisa aqui, brotar algum móvel, objeto? Então, reutilizar coisas que já foram colocadas em outros cenários, de uma forma que não desse para perceber, achar o que tinha e montar. Isso acho que é a parte mais difícil, quando foge do planejamento, você tentar montar algo diferente. A maior dificuldade que eu tive no som direto foi comigo mesmo, porque eu sou muito atrapalhado. Eu tive que pensar, por exemplo, nas roupas dos atores, apesar de que muitas dos figurinos a gente realmente ficou sabendo muito perto da gravação. Pensar nos locais onde a gente está gravando, se tem muito som externo. Na Kombi mesmo, o boom, que era praticamente impossível ser colocado na Kombi. Primeiro que não tem espaço para caber ele ali. E segundo que o barulho da Kombi é absurdamente alto. Então eu tive que pensar antes, olha, eu vou colocar um lapela dentro da roupa dos atores para que esse microfone fique mais perto da boca dos atores e esse ruído fique minimizado. Nesse filme nós optamos por fazer uma trilha original, só que pelo curto prazo eu tive que começar a compor essa trilha antes mesmo das gravações. Só que eu precisava de uma referência. O Caio deu uma ideia. Por que você não assiste o 500 Dias com Ela? E aí eu assisti o filme. E aí eu gostei muito da trilha musical do filme. Eu falei, não, é isso. Assim, a concepção sonora eu achei que cabia. Nesse momento, quando o material chegou pra mim, era assistir tudo, entender o que eu tinha, pegar o roteiro, entender o que a gente poderia alcançar com a versão do roteiro e trabalhar as possibilidades de narrativa. Então, a gente está trabalhando com muito material e para a internet. Então você precisa dar ritmo para isso, você precisa pontuar o momento certo onde aquela frase é importante, aquele momento da conversa é relevante para a história e dentro disso tudo encontrar uma identidade. Eu achei que foi um projeto que realmente me acrescentou. A gente volta a acreditar em algumas coisas que ao longo dos tempos elas vão sendo perdidas, sabe? Que existem pessoas que estão a fim realmente de fazer. Tudo foi 100% profissional, mas teve um toque a mais que isso que eu gostaria que existisse sempre, que não é sempre que tem. Tá registrado isso, né? A Tainá arrebentou, saiu de rampa. E assim, o Donê é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Eu realmente acho ele um projeto incrível, eu acho ele um projeto muito bonito. Eu acho que o mecanismo dele é muito interessante, eu acho ele um projeto original. Eu acho que a gente chegou num resultado muito satisfatório dentro de todas as condições que a gente tinha, diante do quanto a gente se arriscou a fazer. Porque a gente se arriscou a fazer bastante coisa e eu acho que, diante disso, o nosso resultado foi muito positivo e eu posso dizer que estou satisfeita, assim. André sorrisinho de cama. Silêncio! Pede pra Jesus!
Não!